Vamos começar. O pessoal vai entrando. Vamos começar. Eu fixei aqui, a mensagem de hoje vai ser em Romanos 3, a partir do verso 9, que fala sobre a nossa natureza, né? Que nós todos somos pecadores, todos indignos de salvação. Por isso que Jesus veio, né? Porque nenhum de nós ia conseguir se salvar, se justificar sozinho, sem a força do Espírito Santo. Então, vamos ler em Romanos capítulo 3, a partir do verso 9. Se você puder, pegue sua Bíblia para poder acompanhar essa versão aqui. Essa é a NTLH. Olha só, é uma das versões que eu não gosto, mas eu acabei pegando ela sem querer. Vamos lá. Todos somos culpados. Uma das coisas que eu tenho prestado muito atenção aqui no Instagram, nas outras redes sociais, é que muitos de vocês ainda têm dúvidas sobre a salvação. Ainda têm dúvidas se realmente foi salvo. Não consegue ter paz com Deus. Sempre acha que Deus está zangado. Se você comete um erro, você se sente condenado, se sente culpado. E fica com aquela dúvida, será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente me salvou? Então, eu sinto a necessidade de trazer mais a respeito da salvação, né? De trazer mais a respeito da graça de Jesus, para que vocês não tenham essa dúvida, para que vocês tenham certeza da salvação, para que vocês entendam como que nós recebemos a salvação. Tem muitas denominações, muitas vertentes que pregam uma salvação que vem através da justificação pela nossa obra, pela nossa própria força. E isso confunde muito dos irmãos, porque a palavra de Deus fala de uma graça que é imerecedora, de uma graça que é salvadora, de uma graça que perdoa, que transforma o nosso caráter, que transforma o nosso coração. E essa mensagem contrária, que diz que tudo bem, Jesus te salvou, mas se você não viver na linha, você vai para o inferno, acaba confundindo muito o coração de muitos irmãos. E fica com essa dúvida, será que eu sou salvo mesmo? Porque por mais que eu tente fazer pela força do meu braço, por mais que eu tente viver uma vida reta, parece que eu sempre volto para o mesmo lugar. Parece que eu não consigo vencer aquele pecado de estimação. Eu busco a palavra de Deus, eu estou na igreja todos os dias de culto, tomo santa ceia, faço jejum, oro e nada muda. Por que eu nunca me sinto em paz com Deus? Por que muitas vezes eu não consigo ouvir a voz de Deus? E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre uma justificação que não vem através das nossas obras, que não vem através daquilo que nós fazemos, mas através do que Jesus fez naquela cruz. Porque se você fosse capaz de se purificar sozinho, se você fosse capaz de se justificar sozinho, Jesus não precisaria ter vindo. Deixa eu tirar o som aqui. Jesus não precisaria ter vindo para te salvar de algo que você não é capaz de se salvar. Então vamos lá. Romanos 9, a partir do verso... Romanos 3, a partir do verso 9. Todos somos culpados. Então, será que nós, judeus, estamos em melhor situação do que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que de todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Então, olha, tanto os judeus, tanto o povo santo de Deus, né, onde Jesus se manifestou, que foi entre os judeus, quanto aos gentios que não conheciam as leis ou que não praticavam as leis judaicas, estavam debaixo do pecado, estavam aprisionados na natureza pecaminosa. Então não havia diferença para Deus. Eles poderiam até se sentirem mais santos, mais justos, né? Os sacerdotes, os fariseus, eles se achavam mais santos do que os gentios. Tanto que eles não se misturavam com esse povo, eles não se misturavam com os samaritanos, com aquelas pessoas que não eram da mesma religião que eles.
Já mostrei que todos os judeus e os não-judeus estão debaixo do pecado, como dizem as Escrituras Sagradas. Não há só uma pessoa que faça o que é certo. Não há ninguém que tenha juízo, não há ninguém que adore a Deus. Todos se desviaram do caminho certo, todos se perderam. Não há mais ninguém que faça o bem, não há ninguém mesmo. Então, olha, ninguém é bom se não for transformado pelo amor de Jesus. Ninguém pode viver uma vida reta, uma vida santa, se esse não for transformado pelo amor de Jesus. Então, as boas obras não vêm de nós. Nós vamos ver isso um pouco mais para frente. Todos mentem e enganam sem parar. Da língua deles saem palavras perversas dos seus lábios, e dos seus lábios saem palavras de morte. A nossa palavra tem um poder tão grande, gente. E olha só, se a gente não tem o conhecimento de quem Deus é, nós vamos confessar palavras de morte, nós vamos confessar palavras que são perversas, que não edifica nem a nossa vida, nem a vida dos nossos irmãos. Como se, da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. A boca deles está cheia de terríveis maldições. Eles se apressam para matar. Por onde passa, deixa a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz e não aprendem a temer a Deus. E essas palavras de morte, essas palavras de maldição, não são aquelas pessoas que têm a mania de falar palavrões. Claro que também está relacionado a isso, mas aqui na palavra de Deus está falando das más palavras que nós confessamos por não conhecer o amor de Deus, por não conhecer a nossa identidade nele, por não conhecer quem Jesus é, quem Deus é, qual é a verdadeira natureza de Deus. Então nós confessamos a doença, nós confessamos problemas, nós confessamos maldições sobre a vida dos nossos filhos, do nosso cônjuge. Às vezes erra contra nós, né? O nosso cônjuge erra, e a gente, ao invés de abençoar, de conversar e tentar resolver de uma forma sábia, nós amaldiçoamos o nosso cônjuge. Que não me respeita, que mente para mim, que é infiel. E todas essas palavras são maldições. Nós estamos declarando que ele continue sendo infiel, que ele continue sendo mentiroso, que ele continue nos enganando, ou ela continue nos enganando. E essas palavras não trazem vida, nem para nós mesmos, nem para o nosso cônjuge, nem para nossa família. Quando a gente usa a nossa boca para declarar que estamos doentes, que estamos com tal doença, que o nosso filho vive doente, será que estamos manifestando a vontade de Deus? Será que estamos de acordo com a palavra de Deus? Não, porque a palavra de Deus diz que nós somos curados em Jesus. E isso foi profetizado em Isaías. Então isso já é um fato até antes de Jesus morrer na cruz. Só que é um fato que foi concretizado, que foi revelado no Novo Testamento, quando Jesus morreu naquela cruz. Então, quando a gente confessa a palavra contrária à palavra de Deus, nós estamos confessando palavras mentirosas, palavras de maldição para a nossa casa, para a nossa vida, para a nossa família. Então a gente precisa entender quem nós somos em Jesus, o que Ele falou de nós, o que Ele prometeu para nós e o que Ele cumpriu em Jesus, para que a gente esteja alinhado a essa verdade, para que da nossa boca não saia palavras mentirosas. A doença não vem de Deus, a pobreza não vem de Deus, a escassez não vem de Deus, os problemas não vêm de Deus. Essas enfermidades que assolam o teu corpo não vêm de Deus. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de paz. Como que uma doença pode vir de Deus se não te traz paz, se às vezes te condena numa cama e ainda aprisiona outras pessoas que têm que cuidar de você? Como que isso pode vir de Deus? E muitas pessoas às vezes acreditam que Deus, para te ensinar, vai te colocar uma enfermidade. Como que um Deus bom, um Deus bondoso, um Deus de amor pode colocar uma doença em você para te ensinar alguma coisa, irmãos? Isso não dá certo.
Então, tudo bem, ó. Tem problemas que nós mesmos, a maioria deles, que nós mesmos causamos. Com as nossas más ações, com as nossas más escolhas, com aquilo que sai da nossa boca. Porque quando uma palavra maldita sai da nossa boca, isso significa que já está no nosso coração. Primeiro vem um pensamento negativo, e esse pensamento faz a gente sentir algo ruim. E quando a gente sente, a gente confessa aquilo que a gente sente. Então, às vezes, você sente alguma coisinha ali no teu corpo, teu nariz começa a escorrer, começa a ter um sintoma de resfriado, e você começa a pensar, eu acho que eu tô ficando gripado, eu acho que eu tô começando a desenvolver tal doença. E aí você começa a sentir aquele medo, e se eu estiver sentindo, e se eu tiver realmente com essa doença, o que eu vou deixar de fazer? Aí você começa a confessar, eu tô doente, eu tô gripado, eu tô sentindo tal coisa. E você começa a agir de acordo com isso. Eu não vou sair porque eu estou doente. Eu não vou tomar tal coisa porque eu estou doente. Eu preciso me medicar, eu preciso ir ao médico porque eu estou doente. Então, olha só, é uma coisa que vem atrás da outra. Primeiro você começa a pensar, você começa a sentir, você começa a confessar e você começa a agir de acordo com o que você pensa, sente e fala. Então nós precisamos vigiar os nossos pensamentos e combater esses pensamentos com a palavra de Deus. Calma aí, se eu tô sentindo que o meu corpo tá manifestando algum sintoma de alguma doença, mas a palavra de Deus me garante que eu sou curado. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou me alinhar à palavra de Deus e declarar que eu sou curado e declarar que pelas feridas de Jesus eu já fui curado, ou eu vou me render a esse pensamento de que eu estou doente, para que eu comece a sentir a doença, para que eu comece a declarar a doença e comece a agir como se eu estivesse doente. Tudo começa na nossa mente. E se você não estiver pronto para vigiar os seus pensamentos e derrotar esses pensamentos que estão contra a palavra de Deus, esses pensamentos vão dominar a sua vida. E aí você vai começar a manifestar mais doenças, mais problemas, sua família não melhora, seu trabalho não prospera e você não vai entender por quê. Mas é porque você está ouvindo os maus pensamentos. Por que é tão importante ter intimidade com Deus? Porque Deus mostra quem você é nele. Porque quando você tem intimidade com Deus, quando você tem um hábito de conhecer a palavra, de ler a palavra de Deus, ali há a revelação da sua identidade. Então você sabe quem você é e você rejeita tudo aquilo que não faz parte da tua identidade. Se Deus fala que você é curado, quando vem a doença, você não aceita a doença. Você vai confessar que você é curado porque foi isso que Deus falou sobre a sua vida. Se vem um problema na sua vida, você vai declarar que você é mais que vencedor, porque Jesus venceu e você é vencedor com Ele. Então você precisa estar alinhado ao coração de Deus, conhecendo quem Ele é, conhecendo quem você é nele e agindo de acordo com isso. Um filho de Deus não vive no pecado. Um filho de Deus não vive na doença. Um filho de Deus busca estar sempre conectado com o Pai, para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Vamos continuar. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que todas as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Prestem atenção nisso, gente. Você que vive tentando se justificar pelas tuas obras, você que foi ensinado que para ser salvo, que para ir para o céu e morar com Deus, você precisa obedecer às leis de Moisés, os 10 mandamentos, que não são apenas 10, são 613 leis. Meu irmão, se você vive uma vida de pecado, que não consegue, que tenta, que luta com a tua própria força e que não consegue vencer o pecado, saiba que Jesus pagou para que você fosse livre desse pecado. Para que Ele
cumpriu aquela lei, a lei que ninguém foi capaz de cumprir. Deus cumpriu através de Jesus. Jesus cumpriu naquela cruz. Vocês sabiam que até antes de Jesus cumprir a lei, ele estava debaixo da lei. Então há alguns ensinamentos de Jesus nos evangelhos de Marcos, João, Mateus, Lucas, que Jesus ainda fala da lei como se ele ainda estivesse vivendo debaixo da lei, porque para que um novo testamento seja válido, o testador precisa morrer. Então, Jesus cumpre aquela lei que ninguém foi capaz de cumprir, nem mesmo os fariseus que se consideravam santos e justos, eles não eram capazes de cumprir 613 leis. Jesus cumpriu isso para que você pudesse viver debaixo da graça, onde não é você, onde é Jesus, onde você não olha para o que você pode fazer, mas você olha para o que Jesus fez. Onde não é você que se transforma, mas você é transformado através do Espírito Santo de Deus. Olha só, aí aqui começa a falar sobre a salvação por meio da fé, ó. Mas eu vou repetir esse versículo aqui para que vocês entendam que por mais que você tente se justificar com a força do seu braço, você não é capaz de se salvar. Você não é capaz de ser justificado pelas tuas obras, senão Jesus não teria vindo. Nós sabemos que tudo que a lei diz é dito para os que vivem debaixo da lei. Isso a fim de que todos parem de se justificar, a fim de que as pessoas do mundo fiquem debaixo do julgamento de Deus. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadores. A lei veio para mostrar que você é pecador, que você precisa da misericórdia de Deus, que você precisa de um Salvador, que sem Jesus estaríamos condenados. Aí vem aqui, ó, a salvação por meio da fé. Mas agora, Deus já nos mostrou que Deus já nos mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte: Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Cristo Jesus. É assim que Ele trata os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Todos pecaram e estão afastados da presença de Deus, a presença gloriosa de Deus. Mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo que os salva. Então olha que não é por meio da lei, não é cumprindo os mandamentos que você é salvo, mas a sua fé em Jesus. Você crê em Jesus, você entende que você é pecador, que você precisa de um Salvador, que precisa da misericórdia de Deus para ser salvo, para ser justificado e purificado dos teus pecados. E quando você confessa que Jesus é o teu Senhor e Salvador, que você não é suficiente para se salvar, o Espírito Santo vem habitar em você. E aí começa uma transformação. Você é justificado, Jesus perdoa todos os teus pecados, não só os de ontem, mas os de hoje e os de amanhã, porque o sangue de Jesus é suficiente para te purificar de uma vez por todas, como está lá em Hebreus. Definitivamente, o sangue de Jesus é suficiente para te purificar definitivamente de todos os teus pecados. Não é só os de ontem, é os de hoje e os de amanhã. Isso não te dá passe livre para você pecar. Aquele que é verdadeiramente transformado pelo poder e pelo sangue de Jesus não volta para uma vida de pecado. A prova de que você realmente foi transformado pelo amor de Jesus, que você realmente tem o Espírito Santo, é a transformação de vida. É você não viver mais uma vida de pecado. Não é não pecar, não é nunca mais cometer um pecado, porque nós estamos ainda num mundo corrompido. Tem como viver uma vida perfeita sem pecado? Sim, porque a palavra diz que sim. Mas mesmo se você cair em pecado, você não perde a sua salvação, porque Jesus te justifica. Quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus derramado por você. E eu sei que essa mensagem para muitos é boa demais para ser verdade. Leia em Hebreus.
Peça ao Espírito Santo para que ele abra o teu entendimento, para que ele renove a tua mente, para que ao ler você consiga compreender que a graça de Jesus paga por algo que você jamais poderia pagar, que ele te limpa de algo que você jamais poderia se limpar sozinho. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de que as pessoas recebessem o perdão de seus pecados pela fé nele. Irmão, o Marcelo tá falando que se todos entendessem isso. E todas as vezes que eu vim aqui fazer essas lives, esse é o meu maior desejo, que o Espírito Santo possa convencer as pessoas dessa verdade. Eu já vivi tanto tempo aprisionada em mim mesmo, na minha própria força. Quantas vezes eu fui para a igreja me sentindo condenada, e aí ao invés de receber uma palavra que me trouxesse paz, de ter certeza que eu era salva, eu recebia que se eu não fizesse, se eu não andasse na linha, eu ia ser lançada no fogo do inferno. Quantas pessoas vivem desse jeito? Vai para a igreja não por amor a Jesus, mas por medo de ser condenado por Deus. Quantas pessoas vivem assim? Quantas pessoas vivem uma vida sobrecarregada, abandonando a sua casa, a sua família para estar dentro da igreja todos os dias de culto e não tem o conhecimento de quem Deus é? Não sabem qual é a verdadeira natureza de Deus? Servem ao Deus que não conhecem, vivem uma vida sobrecarregada, abandonando a sua família para servir um Deus que não conhecem. Não prova o verdadeiro amor de Jesus, que transforma, que liberta, que perdoa, que cura. Esse é o meu maior desejo, que vocês possam provar desse amor, que vocês possam ter certeza da salvação de Jesus, que possam viver debaixo da graça de Jesus, sem condenação, sem permitir que um inimigo derrotado condene vocês. Quantas vezes eu sofri ataques em sonhos por não entender que Satanás foi derrotado na cruz, que ele não tem poder para tocar em mim, a não ser que eu não tenha conhecimento disso. Esse é o meu maior desejo para vocês. Continuando, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Jesus, cadê? Eu me perdi aqui. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados, mas agora pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo, aceita quem crê em Jesus. Será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? Não temos, de modo nenhum. E por que não temos? Será que porque obedecemos a lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não pelo que ela faz por meio da lei, pelo que a lei manda. Ou será que Deus é somente o Deus dos judeus? Será que Deus também não é Deus dos não-judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. Será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum, pelo contrário, afirmamos que a lei tem o seu valor. Porque a lei manifesta a graça de Deus, a lei manifesta qual é a verdadeira natureza de Deus. A lei veio para mostrar a perfeita natureza de Deus e para mostrar que nós somos pecadores, que ninguém é capaz de estar à altura da natureza de Deus sem uma intervenção divina. Ninguém consegue viver ali diante da natureza perfeita de Deus se não for transformado pelo Espírito Santo. Então, essa mensagem é para que vocês possam entender que Jesus pagou por um preço que você não poderia pagar. Que Jesus veio para esse mundo justamente para te justificar do que a lei não foi capaz de fazer. Você pode entender que lendo as leis, que
quando Deus dá os mandamentos para Moisés entregar para as pessoas, ela só mostra o que fazer, mas ela não capacita as pessoas a fazerem. Não matarás, não furtarás, não adulterarás. Mas como fazer isso? Como fazer isso se eu já tentei de todas as formas? E Jesus fala, antes dele morrer na cruz, ele fala que aquele que pensar em cometer adultério, aquele que pensar em matar, aquele que pensar em fazer algo de ruim, já está pecando. Então, olha só, nem precisa cometer o ato, a vontade, a intenção do teu coração de fazer algo ruim já é um pecado. E quem que vai te transformar disso? Quem que é capaz de tirar isso de você? Somente o sacrifício de Jesus. O Espírito Santo vem morar no teu coração quando você crê em Jesus, e através dessa habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem até você, que ocorre a transformação. Então, se havia pensamentos de maldição, se havia pensamentos de mentira, se havia pensamentos de morte, tanto para você quanto para outras pessoas, isso é transformado. O Espírito Santo que convence, que te traz o arrependimento, que convence da justiça de Deus. Então você passa a ver a vida de uma forma diferente. Você passa a não enxergar mais as coisas como antes. Aquilo que te dava prazer, através das coisas desse mundo, passa a não fazer mais sentido para você. Se antes você se preenchia e era algo vazio que ali te preenchia no momento que você cometia, mas quando você deitava na sua cama você sentia aquele vazio, Jesus, através do Espírito Santo, preenche isso com o seu amor. Se antes você buscava isso em festas, em drogas, em prostituição, Jesus te preenche com o seu Santo Espírito. E aquela necessidade de beber, aquela necessidade de consumir drogas, de se prostituir, de buscar prazeres nesse mundo, é preenchida pelo amor de Jesus. E não tem prazer maior, de verdade, gente, não tem prazer maior do que provar do amor de Jesus, do que manifestar esse amor, do que ver o sorriso no rosto do teu irmão que conheceu o amor de Jesus através da sua vida. E essa mensagem é para que você possa ter certeza da tua salvação, que você possa ter certeza que há um Deus que pagou um preço por você, que pagou um alto preço, que te justificou de algo que você jamais poderia ser justificado sozinho. Se você tem dúvida da sua salvação, eu te digo agora, irmão, que se você crê no sacrifício de Jesus naquela cruz por você, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, então tenha certeza da tua salvação. Crê que ao crer em Jesus, Ele vai morar em você através do Espírito Santo, que causará uma transformação tão grande em você, que você olhará no espelho e não vai mais se reconhecer. Que quando você pensar em fazer algo que antes te dava prazer, mas que não edifica a tua vida, você não vai mais conseguir sentir prazer naquilo. Você vai sentir repulsa daquilo, porque entende que agora você é uma nova natureza, que você é uma nova criatura, que você tem uma nova natureza em Jesus. Aqueles vícios não te preenchem mais, porque Jesus preencheu o teu coração com o teu Santo Espírito. Que você possa ter certeza dessa salvação, que você possa viver uma vida de intimidade com Deus. Viver uma vida de intimidade com Deus não é estar dentro da igreja, claro que faz parte, ter comunhão com os irmãos faz parte, mas a tua comunhão com Deus é o que conta, é entre você e Deus no teu secreto, é você orar, é você falar com Ele, é você ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele. É bom ir ao culto, é bom ouvir a palavra de Deus. Eu vou ao culto e hoje até tem uma conferência de mulheres mais tarde que eu vou. É maravilhoso estar com os irmãos, mas isso não substitui o teu relacionamento com Deus. Isso não substitui a tua responsabilidade de pegar a palavra de Deus, de buscar a verdade direto da palavra, de buscar ter uma intimidade com Deus, só você e Ele. Não terceirize o teu relacionamento para pastores, para líderes espirituais. Nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos.
Eles podem te dar uma palavra que não vem de Deus. Eu posso vir aqui pregar achando que eu estou pregando de Deus e está errada. Então não terceirize o teu relacionamento com Deus. É bom estar aqui ouvindo a palavra de Deus, é bom ir ao culto ouvir a palavra de Deus, só que Deus quer que você mergulhe nele. Deus quer que você conheça a verdade através de uma vida de intimidade com Ele, que você busque direto da palavra, para que quando você venha a ouvir uma live como essa, para que quando você for ao culto ouvir a palavra de Deus, você não seja enganado. Se houver uma ministração onde a carne está falando mais que o espírito, o teu espírito vai saber discernir. Esse relacionamento com Deus vai te tirar de tantos problemas, sabe? De coisas que você não precisa passar. Porque o Espírito Santo te dá o discernimento para você entender quando as coisas vêm dele e quando não. Então não terceirize o teu relacionamento com Deus. Viva uma vida de oração. Senhor, me ensine a orar. Me ensine a viver uma vida de intimidade com o Senhor. Convença o meu coração que tudo que eu preciso está em Ti, que eu não preciso buscar no exterior, que tudo que eu preciso já está dentro, porque o Senhor habita em mim. Não é mais no templo feito por homens, é no templo que foi feito pelo Senhor. O Senhor hoje mora em mim através do Espírito Santo. Então, quando eu preciso de uma resposta de Deus, eu me volto para dentro, eu silencio o meu coração e eu vou orar para que Deus responda a minha oração. E Ele vai te responder. Pode ser que no começo você não consiga identificar a voz de Deus, porque você está buscando no externo. Mas se você ser persistente, se você continuar a orar, a buscar ouvir a voz de Deus, tendo um momento de silêncio, você vai ouvir a voz de Deus, você vai ser direcionado por Ele e você vai ter o discernimento para saber quando algo é de Deus e quando não é. Para ter a certeza que você é salvo, porque o Espírito Santo testifica no teu coração que você é justificado pela fé. Tá bom, meus irmãos? Vamos encerrar. A semana que vem tem mais, todo sábado. Geralmente a gente faz às 10h30, né? Hoje eu tive que fazer um pouco mais tarde porque eu fui dormir já de madrugada, já de manhã, mais de 4 horas da manhã. Então eu não consegui vir aqui mais cedo. Mas geralmente as nossas lives são todos os sábados às 10h30 da manhã, tá bom? Fiquem com Deus, que esta mensagem possa ecoar no seu coração. Eu oro para que o Espírito Santo convença e renove a tua mente para que você não tenha dúvida da tua salvação, para que você tenha certeza que Jesus pagou por todos os teus pecados, que à medida que você se relaciona com Ele, isso vai sendo confirmado no teu coração, para que o amor de Jesus transborde no teu coração, para transbordar através da tua vida para a vida de outras pessoas, para que não seja só a tua vida transformada, mas que outras pessoas também possam ser transformadas pelo amor de Jesus jorrando através da tua vida. Amém, meus irmãos? Fiquem com Deus e até sábado que vem. Beijo!